Certo, eu vou deixar gravando então, como eu falei, porque eu penso que seja importante, né, para a gente poder compartilhar depois com os outros, né, com as outras colegas, porque, enfim, por variados motivos, né, nem todos podem estar aqui, né, exatamente na aula. Então, se eu não gravar, né, como eu não postei nada na plataforma justamente pensando nesse propósito, aí pode acabar complicando, né, os outros, né? Então, eu vou fazer o seguinte, quando vocês tiverem alguma questão, né, vocês podem levantar tal, mas é interessante, se aparecer alguma dúvida, vocês fazerem, abrindo o microfone, porque eu vou compartilhar a tela aqui, né, no caso, um PowerPoint, tá, algumas imagens para a gente ver e conversar, e aí fica ruim para acompanhar o chat, né? Então, eu dou preferência que a partir do momento que eu compartilhar a tela, que vocês coloquem, se forem fazer algum tipo de pergunta, né? Isabelle, boa tarde, tudo bem? Então, e aí vocês fazerem as perguntas via áudio, pelo menos, né? Como está sendo gravado, né? Se vocês não quiserem eventualmente mostrar o rosto, tal, abrir o vídeo não tem problema, abrir a câmera, né? Só o áudio já funciona. Se mandarem pelo chat, né? Aí, eventualmente, pode ser que eu demore um pouco mais para olhar. Certo? A Yasmin já mandou uma pergunta aqui, né? Falando sobre na Mesopotâmia, né? Vou fazer só uma pequena correção, Yasmin. No caso, na Mesopotâmia, exatamente, a gente não tem o nome faraó, tá? Tipo, o faraó é uma nomenclatura, né? Um nome exclusivo do Egito. Tá? Então, tipo, aí no faraó a gente vai ter outros tipos de reis, rainhas, né, e imperadores, outros tipos de soberanos, né, mas aí o nome faraó a gente restringe ao Egito. Imagina. E aí é assim, naquele momento de existência da Mesopotâmia, naquela região, principalmente, não era comum a questão das mulheres serem consideradas como cidadãs de primeiro escalão, vamos dizer, né? Infelizmente uma constatação ruim de se fazer, mas que tem que ser feita porque eram os hábitos da época. Então as mulheres elas não eram vistas como naquela região pelo menos como aptas, né, para governar, tal. Então naquela região ali também, assim como foi no Egito por algum tempo, na maior parte do tempo, né, da vida, elas passavam reclusas, né, ali, né, restritas ao espaço doméstico, né, a casa, os filhos, no máximo a plantação ali que tinha nos arredores da casa, né, porque geralmente eram os afazeres separados para as mulheres, né. Aí já em outras regiões, somente na África, a gente vai ter alguns reinos, né, que a gente não chega a estudar agora exatamente, né? Normalmente eu trabalho no sexto ano, na verdade. Que aí sim, o reino de Kush, né? Era um reino ali da África que tinha bastante integração, tal. Eles tinham bastante contato com os egípcios. Lá sim, chegaram a ter governantas, né? Soberanas mulheres, tal. Ali, na verdade, era um matriarcado, né? Não chegava a ser um patriarcado. Era uma sociedade matriarcal onde as mulheres governavam, tipo, as mulheres mandavam ali. Então, no mundo antigo, basicamente, de locais, né, de sociedades com alguma relevância, a gente encontra o reino de Kush, né, com essas características, de terem mulheres como soberanas, né, como rainhas. Aí nos outros locais não era muito comum, né, então, por exemplo, no Egito a gente teve a Cleópatra, tal, mas assim, eram casos bem isolados, não era o comum, inclusive a Cleópatra ter sido uma faraó, né, uma rainha no Egito, é extremamente inusitado, porque não era o hábito. Então,
é um dado surpreendente, assim, do Egito, vamos dizer. Yasmin, pouquinho, viu? Não muita coisa. Porque mesmo no Egito, por exemplo, como eu falei, Faraó, a gente teve uma mulher faraó no meio de milhares de faraós. Porque o Egito chegou a ter milhares de faraós, né? Porque foram milhares de histórias, milhares de anos, né, de história do Egito Antigo, então foram milhares de faraó. E que a gente tenha conhecimento até hoje, só tivemos uma mulher que foi Cleópatra. Então, por exemplo, sacerdotes religiosos, que eram os cidadãos da pirâmide que a gente chegou a estudar, né, que eles estavam abaixo do faraó. Mesma coisa, não existia uma sacerdotisa, né, não tinha mulher. Então, também eram homens. Escribas, também homens. Então, as mulheres eram mais essa questão mesmo doméstica, né, da agricultura ali próxima de casa, criação das crianças. Infelizmente, era a condição que era dada para as mulheres na maior parte das sociedades do mundo antigo, né? Então, Carol, eu até posso explicar, mas vamos ver se no finalzinho sobra um tempo. Por quê? Quando a gente chegar não no próximo tema, que a gente vai falar um pouco sobre Grécia e tal, mas aí a gente vai chegar na época do Alexandre. E aí, quando chegar na época da gente comentar sobre Alexandre o Grande, aí automaticamente já entra na parte da Cleópatra. Então, talvez tenha que esperar só mais algumas aulas, mas a gente chega lá, porque é super interessante, né, tal, e vocês têm interesse em saber, mas aí, tipo, além de ser um grande spoiler, a gente acaba, tipo, atropelando algumas etapas. Porque, assim, a questão ptolomaica lá no Egito Antigo e tal, mesmo com a Cleópatra, tem algumas circunstâncias para ter ocorrido. Então, quer dizer, tipo, se não tivesse chego, né, a época do Alexandre o Grande e tal, do helenismo, essas condições para Cleópatra e para a época ptolomaica terem acontecido, para Cleópatra ter chegado até o poder, possivelmente não tivessem ocorrido. Então, foi uma série de circunstâncias ali, né, que possibilitaram que uma mulher chegasse ao poder lá no Egito. Então, a gente vai chegar. Então, para entender como ela chegou e a questão ptolomaica, a gente tem que entender a parte da Grécia, a parte do Alexandre, para poder chegar com um entendimento bacana nessa parte. Beleza? Então, só aumentar mais um tiquinho que a gente chega lá. Bem, então vamos lá. Eu vou abrir aqui, então, compartilhar, né, apresentar para vocês. Vamos lá. Certo. Todos vendo? Tudo ok? Consegue ver a telinha do PowerPoint? Tô vendo. Certo. Então vamos lá. Aí, como eu falei, a partir de agora, se for o caso, abram o áudio, né? Que senão a gente pode acabar levando algum tempinho para ver as perguntas de vocês. Então é isso. Ó. O tema 6 ele é um pouquinho diferente, né? Porque a gente acaba falando sobre três povos ao mesmo tempo. Justamente que assim, é claro que eles têm uma história importante, foram três povos bastante importantes da antiguidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem tantas questões assim, né, de relevância importantes para falar sobre eles, como a gente tem sobre o Egito, sobre a Grécia, sobre Roma, né, enfim, sobre os povos mesopotâmicos, tal. Então, aqui a gente consegue falar sobre os três. Certo? Então vamos lá, né? A gente vai começar pelos fenícios. Acho que tem alguém querendo entrar. Arthur, grande Arthur, beleza? Então vamos continuar. Arthur, só para te situar, a gente está fazendo. Boa tarde, professor. Opa! A gente está fazendo aqui através
Eu estou compartilhando tela, né, através do PowerPoint, então, se tiver alguma pergunta, abre o áudio que vai ficar mais fácil, que se mandar no chat, eu não consigo ver o que chega quando está apresentando tela. Professor, só consegui entrar agora na sua aula, que minha internet tá ruim. Aí eu não consegui. A Tranquilo. Caroline mandou o link agora pra mim. Eu pensei que Ah, não ia ter beleza. aula. Eu perguntei pro pessoal. Ah, não, fica em paz, fica tranquilo. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, né, aqui acabou dando uma... Desconfigurou, na verdade, porque estava certinho, não sei o que aconteceu agora com as setinhas, mas acabou mexendo aí. Mas ok, dá pra gente entender. Então, assim, a Fenícia, inclusive, alguns dias atrás, né, infelizmente, acabou tendo um acidente lá bem complicado, né, que causou bastante destruição, tal, de grandes proporções lá no Líbano, né, que foi a explosão lá no porto, tal, fatalmente vocês viram vídeos, imagens sobre, causou uma devastação muito triste, muito gigante por lá, né. A Fenícia é justamente localizada na região do atual Líbano. É por isso que está dizendo aqui, por exemplo, que ela tinha poucas terras férteis, né? Porque o Líbano, na verdade, é uma região que é muito seca e, ao mesmo tempo, tem muita montanha. Então, e apesar de estar no Oriente Médio ali, às vezes a gente pensa em alguns países que tem tipo deserto, né? Tipo Emirados Árabes, tal, enfim, Dubai, que são muito quentes, né? Catar. Só que a Fenícia está mais para o norte, né? Então, assim, e o atual Líbano é uma região que, além de ser muito seca, de ter muita montanha, é uma região, na maior parte, bem fria também. Então, neva por lá, tal. Às vezes é meio estranho, né, comentar, mas acontece. Então, assim, não é uma região que dava, né, e até hoje também é bastante complicado ainda para desenvolver, tipo, agricultura. Como a gente viu com os povos mesopotâmicos, tal, no Egito Antigo, que a principal atividade econômica deles e de sobrevivência era a agricultura. Então, o que eles desenvolveram aqui, né? Eles pensaram numa outra questão, que era o quê? Se a gente tem poucas terras férteis, né, não dá para praticar agricultura aqui devidamente, eles não têm muitos rios por lá também, né? Rios com uma capacidade de água bem grande, como o Rio Nilo, lá no Egito, né? O Tigre, o Eufrates, na Mesopotâmia. Então, eles tiveram que se virar de uma outra maneira. E aí eles têm, né, o Líbano, até hoje, tem uma saída para o Mar Mediterrâneo. Então, o que eles começaram a fazer? Praticar pesca. E naquela região tem uma espécie de madeira, que é o cedro aqui, né? E aí eles começaram a extrair cedro, principalmente para construir as embarcações que eles começaram a navegar no mar Mediterrâneo para poder praticar pesca. Então, uma coisa vai levando a outra, como vocês podem ver. Quer dizer, não dá para praticar agricultura? Beleza, o mar está aqui. Então, a gente tem peixe, certo. Mas como que a gente vai atingir o alto mar, né? Enfim, as águas mais distantes, né, para conseguir ter alcance, né, ter acesso a esses peixes. Então, a gente vai construir embarcações, já que tem essa madeira aqui, tá, o cedro, então eles faziam isso, né? Então, quer dizer, os caras sabiam usar a inteligência, né, e era aquilo que tinha, né, e o que se tinha para o desenvolvimento e para a sobrevivência deles. Tanto que essa questão, por exemplo, das embarcações que eles construíram, tal, de serem muito bons navegadores, né, como está dizendo aqui, de serem hábeis navegadores, levou a uma outra questão, que eles começaram a desenvolver um comércio, né, pelo mar, muito interessante, que eles comercializavam com o Egito, né, o Egito e os fenícios, eles tinham, tipo, um contato, assim, muito firmeza, né, tipo, era muito próximo, tipo, eles eram parças mesmo, de comércio. Eles se tornaram muito bons artesãos também, não somente na construção das embarcações, mas também, né, em outras questões, a parte têxtil também e tal, né, com os tecidos que eles faziam. E aí, nesses rolês, né, que eles faziam até o Egito, ali pelo mar Mediterrâneo, tal, para comercializar, eles acabaram, tipo, descobrindo não, né, eles chegaram até um território. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de internet. Eu vou abrir um mapa aqui para vocês, para a gente ter uma ideia legal aqui.
o mapa aqui do Oriente Médio que ele vai mostrar legal. É isso aí. Então aqui, por exemplo, na minha tela, como vocês estão vendo, aqui a gente tem o Líbano, e azulzinho aqui pequenininho, né, Beirute, a capital, que antes era a Fenícia, e aqui eles pegavam pelo mar Mediterrâneo e chegavam até o Egito, certo? Aí o Egito está aqui. Então eles faziam esse rolê aí, agora deixa eu pegar o mapa da África. Aqui vai ficar bacana para a gente ver. Vou deixar só ele carregar aqui. Na verdade, eu vou salvar a imagem, que no meu computador eu deixo maior. Certo, agora ficou bem bacana. Então, eles chegaram até o Egito aqui, né, sendo aqui do Líbano, aqui nesse azulzinho aqui na estrelinha de Beirute, chegaram até o Egito. E aí, quando eles chegaram no Egito, tipo, eles começaram a fazer outros rolês por aqui, né, na região da atual Líbia e tal, para comercializar com outros povos. E aí eles chegaram nessa região aqui da atual Tunísia. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui eles fundaram uma colônia chamada Cartago. E a maior importância na história de Cartago foi ter sido o povo que mais se aproximou de derrotar o Império Romano no auge do Império Romano. Tipo, teve uma guerra, né, bem sanguinária, assim, bem violenta entre Cartago e o Império Romano, né? E aí o Império Romano venceu, mas tipo, foi a duras custas, assim, né? Foi um combate bem complicado. Inclusive, os cartagineses chegaram a invadir a região da Itália, tal, mas eles não conseguiram chegar até a cidade de Roma, né? No centro, né, na capital do Império Romano, acabaram sendo derrotados, né? E aí os romanos, tipo, barbarizaram a cidade de Cartago, né? Tipo, incendiaram tudo, destruíram tudo e aterraram a cidade, né? Tipo, eles jogaram terra por cima, cobriram tudo de terra, tipo, para apagar mesmo Cartago do mapa, né? Que foram os principais inimigos aí da história do Império Romano, né? Então é só um dado aí, né, para a gente trazer. Então, esses foram assim, os grandes feitos, né, dos fenícios, fundar essas colônias. Porque fundando essas colônias, tipo, eles não tinham só contato com o Egito, por exemplo. Eles começaram a ter contato com outros povos, inclusive com os romanos, com os gregos, né? Depois de um tempo também com os macedônios. Então, quer dizer, eles tinham um comércio muito ativo. E esse comércio era a principal fonte de riqueza e do desenvolvimento dos fenícios. E, ao contrário do que a gente estava vendo com o Egito e tal, né, tipo, não era um reino. Eles eram compostos por várias cidades autônomas, assim como a gente já conversou sobre os assírios, por exemplo, né, lá no tema sobre Mesopotâmia, que aí cada cidade tinha seu governante, com suas próprias leis, né, eles até eram unidos, né, nas cidades unidas, então, tipo, é um dado interessante, porque geralmente onde tinha cidade independente, né, cidades-estados, como a gente fala, tinha guerra entre elas. Então, a gente viu que os sumérios, né, na verdade, eu falei assírios, né, mas eram os sumérios. A Suméria era composta por essas cidades autônomas, começou a ter treta, né, tipo, várias guerras entre as cidades, e aí os sumérios se enfraqueceram e foram dominados. A Grécia, a mesma coisa. Começou a ter muita guerra, né, muitas disputas ali, conflitos entre Atenas e Esparta, a Grécia acabou se enfraquecendo, e aí veio Alexandre, né, da Mesopotâmia, Alexandre o Grande, e tomou a Grécia. E a Fenícia não. Tipo, a Fenícia é um caso curioso, assim, né, e praticamente inédito de uma sociedade, né, que era composta por cidades autônomas e que, tipo, elas não brigavam entre si. Tipo, não tinha guerra entre elas. Apesar de serem autônomas, né, serem independentes umas das outras, elas eram unidas. Então, essas cidades aqui eram as principais, né, Biblos, Sidom e Tiro. E Tiro era a principal entre elas. Era a principal cidade aí da Fenícia, né?
Eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre a Fenícia aqui, aí daqui a pouco eu dou uma pausa, aí eu volto lá, né, se vocês tiverem uma coisa no chat, podem ir mandando, eu paro para dar uma lida, mas como eu falei, se vocês quiserem interromper também, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né. Depois, junto com a gravação dessa aula, eu vou disponibilizar esse PowerPoint também, né, quem quiser eventualmente dar uma olhada, porque eu vou converter para áudio, assim como eu faço normalmente, né, para disponibilizar para a galera tanto a videoaula como a audioaula desse nosso encontro aqui de hoje, né. Então aí, né, sobre o domínio da cidade de Tiro, que era a principal cidade, a Fenícia alcançou, tipo, o apogeu, né, o topo do desenvolvimento dela. E aí tinha um porto marítimo lá, né, porque a cidade de Beirute, atualmente, era a cidade de Tiro. Então, o que é Beirute no Líbano, era Tiro na Fenícia. E tem um porto ali, que infelizmente é a região do porto que teve o desastre lá, aquela explosão monumental lá no Líbano. Então, o porto ficava mais ou menos de Tiro, né, ali na Fenícia, ficava mais ou menos na região onde é o atual porto de Beirute. É um dado curioso também. E aí, quer dizer, entre os séculos 12 e 7, foi o ponto de maior importância do comércio no mundo naquele momento. Quer dizer, foram 5 séculos. Por 500 anos, os fenícios dominaram o comércio no mundo antigo. Tipo, não é pouca coisa. A gente vai né, pensar de novo. Tinha os egípcios, ali já tinha os gregos começando, né, tal, a ficarem poderosos também, perto da questão da democracia ateniense, os romanos também já estavam começando a se estruturar, então tinham vários povos ali de muita importância, os reinos africanos também muito fortes, que eu falei de Kush, o reino de Ashum também, que era um outro reino bem importante, mas era a Fenícia que tinha os assírios, os caldeus, na Mesopotâmia, mas era a Fenícia que dominava a parada comercial naquele momento. Os caras eram os tops do comércio, né? Só que se não tinha treta entre as cidades, começou a ter rivalidade entre as famílias dentro da cidade de Tiro. Porque aí, tipo, né, tinham várias famílias muito ricas, né, muito influentes, muito poderosas, e, tipo, elas não estavam contentes em ver tudo dando certo, tudo bacana, tipo, legal, nossa cidade é a principal cidade comercial do mundo, a cidade mais rica do mundo naquele momento também. E eles não ficaram contentes, tipo, um queria ter mais que o outro, né, a famosa ganância, né, do ser humano. Tipo, não é de hoje não, galera, é de muito tempo, como a gente está vendo aí. E aí, tipo, as brigas entre essas famílias importantes, dominantes ali de Tiro, acabaram levando a cidade de Tiro a uma decadência. E como a cidade de Tiro era a principal cidade da Fenícia, a Fenícia inteira se ferrou junto com Tiro. Então, quer dizer, a partir do momento que Tiro caiu, a Fenícia caiu junto. E aí começou uma sucessão de povos invasores. Então vieram primeiro os babilônios e dominaram. Aí depois os persas vieram, expulsaram os babilônios lá da Fenícia e tomaram deles. E por último, o Alexandre o Grande, que, enfim, para quem já ouviu a fama do cara, o cara era embaçado, né? Porque o cara dominou, foi um dos maiores impérios, né, do mundo antigo, do Alexandre o Grande, né? Que é desde a Índia até a Grécia, né? Pegando uma parte ali também da África, tal, enfim. Era um império gigantesco, né? Então, os macedônios foram os últimos a dominarem até a chegada dos árabes. A gente viu nas aulas anteriores que os árabes dominaram o Egito, aí depois os árabes dominaram a região da Mesopotâmia todinha, tanto que atualmente lá é o Iraque, né, que é um país árabe, o Egito também é árabe, e os caras dominaram a região da Fenícia, que hoje em dia é o Líbano, que também é árabe. Então, tipo, no final das contas, os árabes que acabaram também dominando várias partes da África, da Ásia, dominaram partes da Itália, da Espanha, de Portugal também. Tipo, os árabes eram embaçados nesse sentido também. É que aí os árabes, tipo, já não eram no mundo antigo, né? Eles já vieram mais na parte da Idade Média, né? Então, a gente tem várias contribuições importantes, né? O legado, como a gente chama, que os fenícios deixaram, que foi a criação do alfabeto, a principal, que é o feto. Tipo,
feto do nosso alfabeto atual. Por quê? O nosso alfabeto não é exatamente igual ao dos fenícios antigos. Só que esse alfabeto, como está dizendo aqui, ele chegou na mão dos gregos, que aí fizeram algumas alterações. Aí os romanos copiaram, os romanos copiavam quase tudo dos gregos, até os deuses, enfim, tudo mais, né? Eles copiaram também o alfabeto dos gregos, fizeram algumas transformações, adequaram, né, para a realidade dos romanos, e o alfabeto que os romanos usavam é o alfabeto que a gente usa hoje em dia. Assim como o idioma, por exemplo, o nosso, né, português, ele tem origem no latim, ele é derivado do latim, dos romanos, o nosso alfabeto também é originário dos fenícios, dos gregos e principalmente dos romanos até chegar até a gente. Então, né, essa contribuição, né, do comércio, da construção de embarcações foram muito importantes, mas para nós, né, atualmente, o alfabeto foi a mais importante ainda de todas as contribuições do legado que os fenícios deixaram. Certo? Então, vamos dar uma interrompida aqui no compartilhamento rapidão. Vou voltar com vocês aqui. Certo, então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí. A Mari perguntou se o Alexandre o Grande era grande mesmo. Na verdade, não fisicamente falando, mas foi por conta do império, né, que ele criou, que era muito grande. Então, como o império era muito grande, por isso que ele levou o nome de Alexandre o Grande, que foi ele que organizou o exército, né, e foi conquistando essas regiões que formaram o imenso império macedônio na época, né. Aí morreu bem novo mesmo, né, ele pegou uma doença lá, né, bem, na época bem forte, né, e acabou falecendo dessa doença, que agora não vou lembrar o nome exatamente. Mas ele pegou uma doença lá perto da região da Índia, né, onde eles estavam naquele momento, e aí ele acabou falecendo por lá, naquelas regiões aí, naquelas redondezas. Então foi por isso. Porque na época, claro, nome, assim, traduzindo para o português, né, era Alexandre Magno, o nome dele, né, para o português. E aí, posteriormente, que a galera deu o nome de Alexandre o Grande. Aí, na época, ninguém chamava, ô, Alexandre o Grande, firmeza, e aí, você veio conquistar a gente? Tipo, não era Alexandre o Grande. Era Alexandre Magno. Aí, Alexandre o Grande são nomes que a galera foi criando agora, né? Tipo, né, grande, firmeza, tipo, como alguma galera fala por aí, né? Não. Tipo, era outra parada. Já pensou, tipo, Oi? Eu não entendi. Deu uma falhada. tá, já pensou, tipo, o pessoal tava lá na rua, aí o Alexandre o Grande, ele era pequeno, aí falava, oi, o Alexandre o Grande. É um pouco irônico, né? Tipo, vai parecer um bullying. Mas aí, naquele momento, assim, tipo, não que fosse algo extremamente anormal, tipo um extraterrestre, né? Não chegava tanto. Mas o comum era as pessoas não serem de estatura tão elevada, tipo, elas não eram tão altas. De acordo com a evolução humana que a gente foi passando, tal, né? Apesar claro, de já serem da mesma espécie, né? Deles serem já Homo sapiens igual a gente, Homo sapiens sapiens, foi passando por evoluções, tanto que é normal a gente olhar assim, né, tipo, para vocês, agora falar, caramba, tipo, fulano tem 14 anos, é super alto, tipo, o Marcos vai estar na reunião com a gente. O Vitor também, né, enfim, tipo, a galera é bem alta lá, né. Então, é normal, tipo, pessoas da idade de vocês já serem mais altas do que nós, né, porque é a evolução que a espécie acaba passando, né. Então, com essa evolução da espécie, é normal. Então, naquela época, eles eram de estatura mais baixa, né? Não era tão comum eles serem mais altos. Era um caso assim ou outro mais raro. E a questão assim de ter morrido novo também, né? Que a Carol comentou,
Claro que assim, ele morreu muito novo, poderia ter vivido mais, né, fatalmente viveria mais se não fosse a doença que ele contraiu, que fez ele falecer, mas o normal era eles morrerem, não viverem tanto também, né, eram super raros os casos que eles passavam de 50 e poucos anos. Tipo, 50 anos era ancião já. Então, não era muito comum. Acontecia, óbvio, mas era bem incomum. Certo, então vou retomar o compartilhamento da tela, vamos lá. Para a gente trocar uma ideia sobre os hebreus. Certo. Então, os hebreus, né, atualmente, eles ocupavam ali, né, a região que atualmente é Israel, que eles chamavam de Canaã. Né, enfim, quem lê Bíblia tal, né, acaba conhecendo, são todos povos citados na Bíblia, né, o nome dos soberanos também, né, então acaba sendo popular para quem já fez algum tipo de estudo, né, alguma leitura independente por qual motivo da Bíblia, né. Então, costumam chamar também de israelitas, né, judeus, porque era a religião que eles professavam, né. Então, quando a gente pega o mapa, né, a gente pode ver também que era no Oriente Médio, obviamente, né, aqui a gente tem Israel vai estar aqui pertinho, aqui nesse mapa não chega a pegar ainda, né, mas deixa eu pegar o mapa aqui do Oriente Médio. Fatalmente vocês conhecem a localização de Israel, mas vamos colocar. Então, Israel está bem nesse miolinho aqui também, né, junto com o Líbano e tal, que a gente viu, né. Aqui assim, né, a gente tem Israel bem pequenininho aqui, né, é um país muito pequeno mesmo. Então, tanto que ele está aqui em cima da Jordânia, tal, que está em inglês aqui, né, laranjinha. Então, acaba sendo um país pequeno, também tem poucos recursos, né, só tem o Rio Jordão lá, né, que né, não é um grande rio, né, não dá para se comparar também com o Nilo, com o Tigre, com o Eufrates. E aí, a grande questão lá dos hebreus é que eles eram nômades, eles não eram sedentários. Tanto que está dizendo aqui, né, eles viviam do pastoreio, né, com as ovelhas, principalmente, cabras, né, tal, que eram os animais que eles criavam. E aí os mais idosos, né, que eram sábios, eles acabavam chefiando essas tribos, né, porque eles não eram, como eu falei, né, tipo, eles não tinham um rei ou um imperador. Eles eram vários clãs, né, várias famílias ali, e os homens mais idosos, né, que eles tinham como sábios, comandavam cada um desses clãs que eram grandes famílias. Então, tipo, não tinha um poder centralizado, como eu falei, né? E nem cidades formadas, tal. Era uma coisa bem familiar mesmo, né? E como eles eram nômades, quer dizer, eles não desenvolviam agricultura. Então, eles não tinham o domínio da agricultura. Aí, no terceiro tópico, está comentando sobre isso, né? Que em um determinado momento eles enfrentaram uma intensa escassez de alimentos na região de Canaã, né, atual Israel, e aí eles partiram para o rolê. Falaram, a gente vai ter que ir para outro lugar, né, porque aqui não tem mais como sobreviver. É um clima muito seco em Israel também, né? Muito frio também no inverno, neva, tem muitas montanhas, assim, muito parecido com o Líbano, né? Então, quer dizer, não dá para ter o deserto, tem desertos, né, Israel, inclusive, também, nessa região que era Canaã, e aí eles partiram para o Egito. Quando eles chegaram no Egito, tipo, eles não foram escravizados no cativeiro, né, que é chamado até na passagem da Bíblia, né, o que acontece? Chegando lá, eles até tinham uma moral, né, com os egípcios, né, esses hebreus, eles eram muito cultos, né, muito inteligentes, tal, então eles começaram a ocupar até cargos altos lá no Egito, tipo, cargos administrativos, escribas, eles tinham, tipo, uma moral com os egípcios. Só que em um determinado momento, nessas trocas de faraó que a gente tem, o faraó de uma determinada época olhou para os hebreus assim e falou, mano, não curto esses caras não, velho. Tipo, os caras vieram de outro lugar, estão aqui ocupando vários cargos altos, né? Então, quer saber? A gente vai escravizar essa galera aí. E foi o que esse faraó ordenou e o que foi feito. Então, tipo, foi uma mudança muito radical assim, na vida desses hebreus que estavam no Egito.
porque eles, né, num determinado momento, eles estavam em ótimas condições, né, com cargos altos, com uma excelente vida, né, os que não tinham cargos altos eram comerciantes de sucesso, né, com bastante riquezas, de repente perderam tudo e passaram a ser escravizados. E aí, né, durou, enfim, séculos, né, esse cativeiro que eles sofreram no Egito, a escravização, e aí eles fugiram do Egito e voltaram para Canaã. Conseguiram retornar para Canaã, né, naquela passagem que até diz que Moisés abriu o Mar Vermelho, enfim, né, que, enfim, a gente respeita as religiões e tal, mas é algo que partiu da mitologia cristã, né? Então, na verdade, a gente tem períodos de seca, períodos de chuva, e acredita-se, a partir dos estudos históricos, dos registros que se tem na época, que ele, na verdade, atravessou ali não foi o Mar Vermelho, foi uma região ali de uma outra parte do Mar Vermelho já, que normalmente ela é mais curta, mais estreita, que estava na época de seca. Então ficou mais fácil que eles atravessassem. Historicamente, cientificamente, a explicação é essa. Mas aí, né, cada um tem direito e liberdade de acreditar no que quiser. Certo. Voltando para Canaã, eles se organizaram em 12 tribos, que até inclusive a tribo mais famosa era a tribo de Judá, e aí cada uma era chefiada por um cara que era o juiz, que era o chefe militar. Apesar de ter o nome de juiz, na época o juiz era só chefe militar. Porque eles tiveram que começar a lutar contra outros povos, por quê? Eles foram para o Egito, beleza. Só que, quando eles voltaram para a região deles, é claro que não estava lá, tipo, tudo abandonado, largado, tipo, esperando os caras voltarem. Não, tinha gente dominando lá já. Eles tiveram que lutar contra esses povos para retomar o território que eles tinham antes, e aí eles resolveram fazer essa nova organização para ver se eles conseguiam vencer esses povos que estavam lá. Conseguiram. Depois que eles retomaram o território, né, tal, expulsaram esses povos que estavam na região de Canaã, eles resolveram estabelecer uma autoridade única, o único governante, centralizar o poder, deixar tudo na mão de um só, que aí foi o rei. Né? Então, os hebreus começaram a ter um rei, e aí, com a retomada desse território, eles também perceberam que, tipo, não dá mais para ser nômade. Porque se a gente vai ficar de rolê por aí, tipo, vai que a gente vira escravo em outro lugar de novo. Então, tipo, não dá para ficar moscando, né? Então, vamos ficar aqui quietinho na nossa terra mesmo, vamos tentar, tipo, para a terra dos outros não, porque vai dar ruim. Então, para não dar ruim de novo, eles, né, no Egito, eles aprenderam a desenvolver a agricultura, né, com os mestres da agricultura, que eram os egípcios, na época, e aí viraram agricultores sedentários, né, continuaram fazendo o pastoreio deles lá, né, com as ovelhas, enfim, com os animais, a pecuária, né, mas eles, de fato, em maior número, se tornaram agricultores. E aí o rei mais importante, né, idolatrado, conhecido, aparece bastante na Bíblia também, inclusive, né, alguns anos atrás foi inaugurado aqui em São Paulo o Templo de Salomão, né, lá da Igreja Universal, do Edir Macedo, né, para ver como o cara tem importância, né, tem um nome forte, foi o rei Salomão dos hebreus, né, ele foi o mais top, assim, dos hebreus. E aí, né, ele manteve, né, bastante relações comerciais, né, com os fenícios, né, óbvio, com quem que os fenícios não comercializavam, né, tipo, com quem e o que eles não comercializavam, né, os fenícios eram os mestres do comércio. Então, eles comercializavam com os fenícios, né, e isso gerou um grande enriquecimento para o reino dos hebreus, esse comércio feito com os fenícios. Só que aí o Salomão deu ruim para ele também, porque ele começou a cobrar muitos impostos da galera, e aí os caras não curtiram a ideia de pagar muitos impostos. E aí, no Egito se tinha isso, né? E metade do ano os camponeses eram livres para plantar, e na outra metade do ano, quando chegava a época da seca, que não tinha plantação, os camponeses eram obrigados a trabalhar nas obras públicas da construção das pirâmides, né, dos diques, dos canais de irrigação. E o Salomão copiou isso. E aí a galera, né, lá de Canaã ficou bem injuriada, da vida com Salomão. E aí o Salomão morreu. Só que o Salomão tinha o controle.
de tudo. Apesar dele não estar mais tão considerado, com tanta moral, ele tinha um controle. Só que quando ele morreu, igual a gente viu com vários povos da Mesopotâmia, tipo, o reino enfraqueceu, dividiu, né, começou a esfacelar e dividiu em dois. Aí ficou o reino de Israel ao norte, que aí os assírios conquistaram, como está dizendo aqui, né, e o reino de Judá, mais para o sul, né, que era a principal tribo, eram as duas principais, né, a tribo de Israel, a tribo de Judá. E os babilônios acabaram conquistando o reino de Judá, depois veio o Sírio dos persas, que os persas também, né, os caras na guerra eram bem embaçados, né. E por último, né, os macedônios e os romanos também acabaram dominando a região antes que os árabes dominassem também, né. Então foi uma região dominada pelos árabes, né, até ser formado o Estado de Israel lá, no final da Segunda Guerra Mundial, era domínio dos árabes, né, dos palestinos, inclusive, que foram expulsos da terra deles. E os hebreus, a gente tem uma curiosidade deles. Por quê? Eles não devem ser considerados como uma sociedade, porque eles não deixaram nenhum tipo de legado, como alfabeto, uma língua falada, tanto que a língua que os hebreus falavam era justamente o hebraico, que não, aliás, era o aramaico. O hebraico ainda é falado em partes de Israel, era o aramaico, que se extinguiu. Tipo, o aramaico é aquela língua até que Jesus falava, tal, não existe mais. Então, nem a língua deles ficou, tipo, eles não deixaram nenhum tipo de legado de construção, por exemplo. Então, não chega a ser considerado uma sociedade, de fato, uma civilização, porque a civilização é aquela que deixa algum legado, né, algum tipo de aprendizado para outras. E os hebreus não deixaram. Então, por isso que a gente fala em civilização fenícia, civilização persa, civilização egípcia, civilização grega, romana e assim vai. Mas a gente não usa o termo civilização hebraica, porque eles não são considerados como civilização por conta disso. O fator principal deles é que eles foram o primeiro povo monoteísta da história. Até então só eram politeístas, né, crença em vários deuses, e os hebreus, eles eram monoteístas. Quer dizer, o judaísmo é uma religião monoteísta, tanto que nem fé em Jesus eles têm. Para eles, Jesus só foi um profeta importante. Eles não têm crença em Jesus, né? Quem tem crença em Jesus é cristão. O nome já diz. Então, o judaísmo, eles têm crença em Deus, que na língua deles chama Yahvé, né? Enfim, para cá, para o ocidente, traduziram como Jeová. E aí, da religião deles, derivou um lado o cristianismo, do outro lado o islamismo, que também são religiões teoricamente monoteístas, né? Que acredita assim em Deus, né? Nas três. Só que os hebreus é Yahvé, para nós é Deus mesmo, e para os islamistas, né? Os islâmicos é Alá. Então, essa foi a principal contribuição, digamos, que os hebreus deixaram. Antes de irmos para os persas, vamos de novo interromper o compartilhamento e abrir possibilidade para vocês. Alguma dúvida? Estão entendendo bem? Está tudo bacana? Tudo de boa? Se tiverem, por favor, fique à vontade. Vou deixar uns minutinhos aí, uns 2, 3 minutos. Certo, ó, eu vou falar um esquema sobre a Yasmin, né, que comentou sobre a Faraó aqui no caso, né, porque assim, a gente pode falar, por exemplo, de Faraó mulher importante, já que, né, teve a questão e a conexão com a ideia da Carol, da própria Cleópatra. É só um spoilerzinho, tá? Só um teaser. Pra matar a curiosidade da Yasmin e da Carol, vai. Não vou ser tão ruim. É assim, né? Por ela ter sido mulher, faraó, óbvio que se tinha uma desconfiança da capacidade dela de governo. Claro que,
com o passar dos anos que ela governava, tipo, a galera viu que ela era muito competente, né? Inclusive, não só para governar, porque a gente não consegue ter retratos dela assim, né? Mas falava assim, que a beleza dela era inigualável, tipo, que ela hipnotizava os homens e tal. Então, até nisso, ela era a patroa, né? Como tá dizendo a Carol. Ela era muito importante, porque a beleza dela levou ela a ter um caso, né? Que, enfim, com o Marco Antônio, que era general de Roma naquela época, depois virou imperador, e as relações entre o Egito e o Império Romano nunca foram tão excelentes como naquele momento. E o Império Romano, tipo, era o auge do mundo naquela época. O Egito já tinha caído consideravelmente, e o povo mais poderoso naquele momento eram os romanos. Então, você ter uma relação excelente, né, com o Império Romano era tudo que um povo poderia querer. E isso é o que acontecia com o Egito. É claro que a relação foi bem próxima, né, já que eles eram um casal. Mas, enfim, não dá para dizer que assim, tipo, ela foi só política nesse sentido, tipo, eu vou ter um caso, né, enfim, com o Marco Antônio, né, e tal, também, né, teve essa questão com o Júlio César, vou ter um caso com o Marco Antônio, tipo, só pela questão política. Não dá para dizer que foi só isso, né, a gente não tem certeza. Aparentemente, tinha uma paixão entre os dois, sim, mas não dá para dizer que foi uma sacada de mestra, né, total, dela ter tido esse caso com o Marco Antônio, e depois se aliar com o Júlio César, né, mas ter esse caso com o Marco Antônio foi de extrema inteligência. E porque ali, né, não tinha-se só um aliado, né? A questão de ter era praticamente garantido que até enquanto eles fossem, né, um casal e o Marco Antônio tivesse uma posição importante no Império Romano, que os romanos não atacariam o Egito. E tudo que alguém não queria naquele momento, qualquer povo do mundo, era ser atacado pelos romanos, né? Porque ia dar ruim demais se isso acontecesse. Então foi bem interessante. E ela tinha uma capacidade de persuasão, né, de governo excelente mesmo, né? Tanto que, assim, ela é considerada como um dos melhores, né, governantes que o Egito já teve. Então, naquela época, digamos assim, para alguns era escandaloso esse caso com Marco Antônio, mas mesmo esses que consideravam escandalosos, né, tipo esses mais conservadores, eles tinham em mente isso, tipo, por mais escândalo que seja, pode ser um caso que vai salvar a nossa pele dos romanos. Então, né, eles podiam ser conservadores, mas idiotas, bestas, eles não eram. Então fica esse spoiler aí, ela era de uma inteligência, né, de uma capacidade, assim, gigantesca. Certo? Então, vamos lá, né? Já que vocês ainda não mandaram nenhuma pergunta, eu vou compartilhar de novo para a gente trocar ideia sobre os persas. Os persas eram também tenebrosos. Então vamos lá, né? Os persas. A gente já começa falando que os caras foram grandes conquistadores, né? Porque a gente vai imaginar, por exemplo, a Babilônia. Tipo, os babilônios eram extremamente temidos no mundo antigo também. E os caras foram dominados assim, tipo, muito facilmente pelos persas. Tem um episódio, né, dos 300 de Esparta, né, por exemplo. O exército espartano também era um dos melhores exércitos da época, se não fosse o melhor. E é claro, né, os persas estavam em maior número para enfrentar esses 300, eles tinham milhares de soldados persas naquele momento, mas só 300, né, soldados espartanos, né, e esse número foi diminuindo na medida que as batalhas foram ocorrendo, mas eles conseguiram segurar por muito tempo os persas, deram atraso e geraram perdas importantes para os persas, que estavam em bem maior número, né. Então, a Grécia, né, não foi párea para os persas, os babilônios não foram, os fenícios, os egípcios. Então, tipo, o império, né, do persa pegava desde o Egito até a Índia. Era um império muito grande também. E aí, como era um império muito grande, tipo, os caras também tinham capacidade de organização, de inteligência muito grande, porque eles construíram estradas.
foi o primeiro povo a começar a construir essas estradas de fato. E ficaram famosos por isso. Tanto que, assim, a maior estrada persa, está dizendo aqui, né, tinha 250 quilômetros. Para a época, era uma estrada muito extensa. Porque, tipo, 250 quilômetros é um rolê bem considerável. Tipo, é daqui para... dependendo das regiões, tipo, é daqui para a divisa com Minas Gerais, por exemplo. É mais longe do que daqui em Campinas, né? Bem mais além. Então, era uma estrada, assim, bem considerável, né? Então, essas estradas serviam justamente para quê? Para facilitar essa unidade política e o comércio entre as regiões. Porque para onde o imperador, né, enfim, algum membro do alto escalão do governo persa precisasse se locomover, era muito mais fácil, né, muito mais simples por estradas do que pelo deserto, pelo mar, pelo meio da mata, do mato, enfim. Então, essas estradas facilitavam demais. E essas conquistas, né, todas da Babilônia, da Palestina, enfim, do Egito, a maior parte delas foi feita por esse cara aí, pelo Ciro. Claro que na língua deles o chamava Ciro, mas a tradução para nós ficou Ciro. Que ele governou só 20 anos, mas nesse tempo que ele governou, tipo, ele barbarizou o mundo antigo, né? Enfim, conquistando tudo que ele via pela frente. Aí, quando ele morreu, esse Cambises entrou, que foi o conquistador do Egito de fato. O Ciro deu um início ali, né, mas o filho dele, que conquistou o Egito, definitivamente, veio esse Dário I. E aí o Dário I, ele, na época dele, foi a época de maior auge também, né, de maior riqueza, de maior desenvolvimento do Império Persa. Que aí ele retomou vários territórios, porque assim, a população estava... O Cambises, assim, ele conquistou o Egito, só que ao mesmo tempo que ele conquistou o Egito, vários povos que os persas já dominavam começaram a se revoltar. E ele não conseguiu dar jeito nisso até ele morrer. Aí o Dário foi lá, tipo, sanguinário, o Dário era muito sanguinário, foi lá e conseguiu dominar tudo isso daí. Quer dizer, ele retomou esses territórios que as populações estavam revoltadas. Está dizendo aqui que ele era mais tirânico e menos tolerante que o Ciro. Porque o Ciro, tipo, ele era um cara que era mais de boa, né? Então, ele, por exemplo, esses povos dominados, se eles quisessem, eles podiam conservar o governo deles, a religião, o idioma, os costumes, claro que dominados pelos persas, mas eles podiam manter essa autonomia, essa certa liberdade. Quando Dario assumiu o poder e derrotou essas revoltas todas, ele falou o quê? O Ciro deixou os caras serem livres, aí terem governo e religião, é o que eles fizeram, se revoltaram e quase conquistaram a liberdade, a independência deles, vamos dizer assim. Então não tem que ser tolerante com ninguém não tem que ser bonzinho, tem que ser tirânico mesmo, e a gente vai chegar arregaçando tudo, matando quem tiver que matar, tirando toda a liberdade que eles tinham. Então o Dário era sanguinário, tipo sangue no olho mesmo, né? Não só no olho, como nas mãos e por aí vai. Aí o que aconteceu? Né? Ele foi tentar conquistar a Grécia contra as tropas do Alexandre o Grande. E aí não deu certo, né? Aí ele foi lá tentar conquistar a Grécia, nesse episódio dos 300. Aliás, corrigindo, não era a época do Alexandre ainda, o Alexandre não tinha chegado até a Grécia. Então, eles conseguiram vencer, né, a Batalha dos 300, né, contra os 300 de Esparta, mas foram derrotados por uma aliança de várias cidades gregas. E aí, conforme eles foram derrotados pelos gregos, eles perderam muitos homens, né, enfim, muitas armas, né, muito dinheiro foi gasto nessa tentativa de conquistar a Grécia, e aí o Império Persa se enfraqueceu. E aí os gregos tomaram, né, vários pontos do Império Persa, só que quem tomou tudo que era dos persas mesmo foi o Alexandre o Grande, né, em homenagem a Carol e a Mari. E aí, tipo, ele que foi lá e dominou tudo, né, tanto que o império dele é até a Índia. Então ele pegou tudo que era dos persas, do Egito até a Índia, e ainda anexou a parte que ele já tinha, que era a Grécia, tal, né, enfim, a Macedônia. Então fez ainda maior do que o Império dos Persas, juntando o que já era dos babilônios, aliás, o que já era dos macedônios, com aquilo que eles tomaram dos persas. E aí o legado que eles deixaram, né?
como o império era gigantesco, eles criaram o correio. Foi o primeiro povo de fato a ter correio. Tinha um carinha lá, né, um mensageiro que levava as cartas, enfim. Não era carteiro, não usava bonezinho azulzinho, né, tal, como a gente vê hoje, não tinha bolsinha atravessada, né, não era assim ainda, mas aí, tipo, os caras levavam as cartas, tal, né, e esse serviço de correio, tipo, era um espião também, né, porque ao mesmo tempo que os caras iam levar a carta, tipo, já davam uma olhada aqui, uma olhada ali, né, ver o que estava acontecendo e caguetavam pro imperador. Então eles eram, como o imperador, né, chamava o Xerxes, chegou a dar esse apelido, né, os Xerxes diziam que esses mensageiros, né, os correios eram os olhos dele, porque ele, lógico, ele ficava lá na boa, né, no palácio dele, suavão, e os olhos dele, né, pelo império, que iam observando e passando para ele o que estava acontecendo, para ele poder tomar as atitudes que ele considerava necessárias, né. Aí construíram essas estradas, como eu falei, né, a principal com esses 250 quilômetros de extensão. Eles popularizaram ainda mais o uso do cavalo, tanto que era o meio de transporte mesmo oficial, podemos dizer assim, era o cavalo, que era muito rápido, ainda mais por essas estradas, então os cavalos não encontravam dificuldades, como atravessar rios, desertos, enfim, né, condições climáticas e geográficas, digamos assim, que não são as mais adequadas para um animal como o cavalo. O cavalo não é um animal de deserto, para isso que tem o camelo lá. Então, nessas regiões aí, nessas estradas, o cavalo desenvolvia rapidamente essas necessidades de transporte. E também foi o primeiro povo a usar moeda, porque para eles a moeda facilitava o comércio, a cobrança de impostos, né? Porque aí cada povo, vou pagar meu imposto aqui com uma cabeça de gado. Ao outro, olha, eu só tenho plantação de arroz, vou dar aqui em arroz. Ao outro, eu vou dar um escravo, né? Tipo, olha, vou te dar sei lá, uma dúzia de porcos. Então, tipo, para eles era até bacana, mas não era o melhor, não era o ideal. Então, o que eles pensaram? Já criar uma moeda e todo mundo vai pagar imposto em moeda. E o comércio era feito, né, com pagamento, enfim, a venda era nessa moeda aí. E aí eles cunhavam a moeda, e é claro que na moeda tinha a cara de quem? Quem vai responder essa pergunta extremamente difícil? Eu vou tirar o compartilhamento aqui, porque é o último. Na moeda tinha a figura de quem? Na moeda dos persas. Ninguém se arrisca? Nada? Dole uma, dole duas, dole três. Quem que era a figura mais importante do Império Persa? Independente da época. É, sim, o imperador, né? No caso, a gente só troca, Carol. Como era império, o soberano era imperador. Então, eles colocavam o rosto, né, dos vários imperadores também. Mas, do imperador que fosse o imperador naquele momento. Por quê? Bem, momento óbvio, né? Não tinha os meios de informação. Um jornal, um rádio. Bem, o rádio não ia ajudar porque não tem imagem, né? Mas, enfim, não se tinha, né, fotografia, enfim. Então, você colocando a figura do imperador na moeda, todo mundo ia ter acesso àquela moeda. E aí todo mundo ia saber quem? Quem era o imperador. Então, tipo, você não precisava ver o imperador para saber quem ele era. Você ia ver na moeda. Era uma forma de propaganda política. Quer dizer, não preciso visitar todos os cantos do Império Persa para me tornar conhecido. Ô, galera, me coloca na moeda aí. Já era. Então todo mundo ia saber quem é o imperador. Através da moeda. Tipo, uma sacada super inteligente também. Os persas eram muito inteligentes e criaram muitas coisas interessantes, como a gente viu, as estradas, né, o correio, enfim, a moeda. Então, o imperador se fazia conhecido dessa maneira. Ele não precisava sair do palácio dele para quase nada. Através da moeda, todo mundo via quem ele era. Aí, vamos lá. Os 300 eu já assisti, os dois, inclusive.
O um e o 2 a continuação. E o um eu não fiz isso, mas o 2 eu assisti no cinema e foi uma experiência bem louca, porque, tipo, não foi em 3D nem nada, mas, tipo, os efeitos especiais, né, o som das batalhas, né, que, tipo, são desenvolvidas, o sangue jorrando, assim, na tela, né, porque é a característica do filme. Que o filme 300, ele foi tirado de um quadrinho, de uma história em quadrinho. E a característica dessa história em quadrinho, dessa HQ, era justamente o sangue, tipo, o sangue como se fosse o sangue jorrando, né, quando tinha os cortes de espada, tá, né, espada enfiada em algum soldado, em algum combatente, o sangue, tipo, ficava no papel, né, ali da HQ, como parecendo se estivesse jorrando mesmo, né, o cara que foi o autor, que agora eu não vou lembrar dessa HQ, ele conseguia fazer esse efeito que era, tipo, muito louco, era muito legal. E aí, como o filme, né, tanto 300 parte um como parte 2 são baseados nessa HQ, eles reproduziram. Então, para quem assistiu o filme, né, tipo, consegue ver que quando os caras cortam mesmo, tipo, jorra o sangue, né? Enfim, o efeito que faz a gente pensar que aquilo é sangue, né? E no cinema isso fica muito louco, né? Então, tipo, foi bem bacana poder ter conseguido assistir no cinema. Então, assisti os dois, inclusive eu usaria em aula com vocês, né? Mas estamos na pandemia, né? Já que a gente não está tendo aula presencial, fica a dica. Quem puder assistir, assiste. Porque trabalha tanto Esparta, né? Como funcionava em Esparta, a questão do exército, que a gente vai trocar ideia nas próximas aulas. Acho que até o próximo tema, Grécia, se não estiver enganado. Não, não estou, é o próximo. E aí, a gente vai falar sobre Esparta e trabalha muito a questão dos persas, né? Então é bem bacana a gente ver porque o filme ajuda. Não é um retrato fiel da história que aconteceu, mas é um documento histórico interessante, é importante. Tem a sua relevância, né? E aí a Yasmin, né? Quem eram os Ixos? Os Ixos eram um povo, Yasmin, asiático mesmo, né? Eles vinham lá perto de uma região lá perto da Rússia, perto da Mongólia ali, de onde saiu o Gengis Khan. Então era daquela região ali. E eles também eram bem sangue no olho, né? Quem já acabou lendo, né, ou vendo alguma coisa sobre eles, né, eles chegaram a invadir o Egito e tal, né? Tipo, deram um trabalhão para os egípcios expulsarem eles de lá. Então, tipo, também era uma galera que na guerra eles eram muito fortes, eram muito bons, os Ixos. Mas eram isso, tipo, eles eram. Mas assim, né, conforme eles tentaram invadir o Egito, tá, eles invadiram algumas regiões ali do Oriente Médio e tal, até chegar perto do Egito, tentaram invadir, não conseguiram, aí tipo, os egípcios deram uma surra, deram um couro neles, e aí praticamente os Ixos acabaram. Porque o couro que o Egito deu neles foi tão grande, tipo, foi um couro tão bem dado que toda a força que os Ixos tinham, tipo, desapareceu, vamos dizer assim. Foi uma derrota, como diriam alguns antigos, cachapante. Tipo, retundante mesmo, né? Bem, eu falei muito, né? Como já é de costume, ainda mais de professor de história. Aí vocês interagem, mandam as perguntas, é bacana, mas eu não falarei mais. Aí, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. A gente vai ficar aqui até às 18h35. E eu vou adiantar para vocês, não sei se algum professor já comentou, mas semana que vem é semana de atividades. Então, assim, esse bimestre é muito curto, tanto que ele acaba daqui a um mês. Ele acaba, acho que dia 9 de outubro, se eu não estiver enganado. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar o meu... Deixa eu pegar o calendário aqui só para confirmar para vocês. Mas, se não me engano, é isso mesmo. Então, é muito curtinho. Esse bimestre, a gente vai ter poucas aulas mesmo. Então, a gente teve a semana passada de conteúdo, aí tem essa semana de conteúdo de novo, a semana que vem já é atividade, a AV1, né? A primeira semana de atividades desse terceiro bimestre. Aí, na semana seguinte, a gente tem uma outra semana de conteúdo, e na primeira semana de outubro, de 5 a 9, já é a semana de avaliações de novo.
e aí acaba o bimestre. Então, a gente, tipo, teve 40 dias de bimestre. Esse bimestre curtíssimo mesmo. Então, a gente vai ter só, a gente teve a aula semana passada, né? Vai ter nessa aula hoje, e só vai ter mais uma aula nesse bimestre, que vai ser daqui 2 semanas. Então, é bem curtinho mesmo. Então, já, caso não soubessem ainda, já fiquem cientes que semana que vem é semana de atividades, né? Avaliações, enfim. Para nós, a gente vai ter esse tema de agora, né? Tema 6 e tema 5, sobre o Egito. Então, é isso que vai cair nessa primeira atividade, as 4 perguntinhas de sempre, normais, né? Talvez 5, eu vou pensar, né, que a gente vai fazer, mas acho que serão 4 mesmo. E é isso. A gente vai ter a questão da nota de participação, como eu comento, né, de vocês estarem aqui presentes, né, inclusive parabéns e valeu pela presença, sempre bom ter vocês aqui. Você já tem um pontinho, né, tal, depois eu vou colocar na média, né, na nota de participação, mas é óbvio que quem acaba participando mais, né, perguntando, interagindo mais, acaba tendo essa nota de participação maior, né? Certo? Então é basicamente isto. Nenhuma dúvida nesse momento, tal, que vocês tenham se lembrado, queiram perguntar, alguma coisa do tipo assim? Diga, Carol. Esses nossos 6 minutinhos que nos restam. Sim, como basicamente todas elas na antiguidade, né? Porque, por exemplo, essas sociedades, essas civilizações, as sociedades da antiguidade, elas eram muito baseadas na questão da religião, né? Da religião e do poder em si, que a religião estava muito atrelada ali, uma relação muito próxima do poder. A gente viu no Egito, por exemplo, né? Então, todas elas eram, porque todas elas tinham os escravos, tinham os camponeses, aí ia subindo, né? Geralmente igual a dos egípcios. Então, a gente tem lá os escravos lá embaixo, os camponeses, né? Também lá embaixo, mas acima dos escravos. Aí depois vem os artesãos, né? Que aí já eram os primeiros livres. Aí sobe os comerciantes. Aí vem os sacerdotes, né? Religiosos, que aí já são do alto escalão. A família real, né? Os funcionários administrativos no Império Persa eram muito importantes também, que aí nesses funcionários a gente pode colocar não só os administrativos, mas, por exemplo, os chefes de exército, né, generais, tal, e depois o imperador, né? Então todas elas eram muito, a gente chama também de estratificadas, né? Porque eram os estratos de população. E esses estratos normalmente não se misturavam, né? Então cada extrato ficava ali e ela era totalmente estática, né? Por isso que é esse estamental, né? Não tinha uma mobilidade social. Era muito difícil acontecer. Tipo, hoje em dia o cara é artesão aqui, mas aí de repente ele pode virar comerciante, ganhar maior grana e virar tipo da nobreza. Não, isso não acontecia. Ele ia ser um comerciante rico pra caramba, ele ia ter a moral por ser uma pessoa rica, mas só. Tipo, ele não ia ter uma melhora social por ser rico. Ah, você é rico? Beleza, sou nobre. Tipo, caguei. Tipo, mais ou menos isso. Você tem dinheiro, mas, tipo, né, a sua condição social é inferior à minha. Então, não adianta nada. Então, é isso, né? Essa mobilidade, assim, tipo, social, né, da pessoa poder mudar de posição social, ela começou, podemos dizer assim, e era muito mais comum na sociedade romana. Tanto que a gente tinha, tipo, a galera que era extremamente rica e de repente virava escravo. E a mesma coisa, tinha uma pessoa que podia ser escrava, aí ela podia conseguir dinheiro, comprar liberdade, de repente virar um comerciante, né, virar um soldado, e aí fazer fama, ganhar dinheiro, ganhar moral com isso.
Então, no Império Romano, na sociedade romana, principalmente do Império, né, na República também, mas na República Romana sim, mas principalmente no Império Romano, né, no período do Império lá em Roma, que essa possibilidade de ascensão, né, de crescer socialmente começou a acontecer de uma maneira mais frequente. É isto, Carol e galera. Imagina. Agradecimento, eu sei que é por educação ótima que vocês têm, mas é necessário que a gente está aqui para isso também. Além de ser um prazer, é uma obrigação. Nem sempre a obrigação, quase nunca a obrigação é um prazer, mas nesse caso é, felizmente. Oh, tipo, né? Vamos até mandar um coraçãozinho aqui. Vários coraçõezinhos. Então, Carol, eu vou dizer assim, infelizmente essa possibilidade de não pegar a sala de vocês no ano que vem, ela é muito grande. Por quê? É assim, a escola aparentemente vai passar por uma reorganização, que o antigo diretor, o Paulo, já tinha proposto, ele já tinha recebido o ok da diretoria de ensino, da Leste 1, do supervisor, e que a atual diretora Luciana aparentemente vai manter isso. Por quê? É uma questão assim que até ajuda. Pode ser ruim por vocês não terem os professores que vocês gostam, né, eventualmente com vocês no ano que vem. Fico muito honrado de ser um desses, né, muito feliz, bem bastante lisonjeado. Bacana ter esse reconhecimento, esse carinho de vocês. Obrigado mesmo. Tipo, coração. Mas assim, o primeiro ano ficaria todinho à tarde. Aí o segundo ano ele ficaria todo de manhã, porque tem uma galera que no segundo já começa a trabalhar, então para eles fica mais interessante poder ficar de manhã, para eventualmente ter o restante do dia para trabalhar, ou para poder fazer os cursos, não que no primeiro ninguém trabalhe, ninguém faça curso. Porém, no segundo é mais comum, como a gente sabe. Tanto que atualmente vocês estão, o primeiro ano é todo de tarde, então isso manteria. Só que nós temos alguns segundos de manhã, atualmente, alguns segundos à noite. E aí os segundos ficariam todos pela manhã, e os terceiros todos à noite. Porque, né, aí com certeza o pessoal do terceiro ano são aqueles que mais têm alunos trabalhando e que mais têm alunos em curso. Isso é inegável. Então, para facilitar essa organização, ficaria assim. E aí, como vocês estarão no segundo e, se tudo correr assim, ficariam pela manhã, aí eu trabalho na prefeitura de manhã, né? Então, não haveria chance alguma, infelizmente, de eu ficar com vocês. Seria bem complicado. A não ser que a atual... gente. Né, tipo, protesto. Porque, assim, apesar de ser uma questão ruim, assim, envolvendo o professor Luiz e o primeiro A, eu apoio, eu acho interessante, porque alguns terceiros de manhã, às vezes atrapalha, tem muito aluno de manhã que quer mudar para a noite, tem muito mesmo, tipo, de verdade, não tem vaga para ir para a noite, e essa galera quer trabalhar tal e não consegue, porque às vezes eles conseguem um emprego que tem que trabalhar, começa de manhã o horário. E aí, assim, a gente vê que tem muito aluno do terceiro que acaba sendo prejudicado, tipo, pessoas que precisam trabalhar mesmo para ajudar no sustento da família, tal, ainda mais nessa situação de pandemia, de crise que a gente está vivendo e vai continuar vivendo ainda até acertar tudo. Então, a gente vê muito aluno do terceiro que sofre com isso. Então, nesse ponto, ajuda bastante, se a gente for pensar no geral, né? Acaba auxiliando não só os alunos, como a família desses alunos também, as famílias mais necessitadas, né? Que precisam que esses alunos trabalhem e ajudem no sustento da casa. Eu tenho aluno à noite que trabalha e ele é o sustento da casa. Tipo, o pai está desempregado, a mãe desempregada e ele está sustentando a casa. Tipo, aluno de 17 anos, 18 anos. Então, é bem complicado. Então, nesse ponto, ajuda.
depois que aconteceu tudo isso, da pandemia, a gente não tem mais certeza de nada. Mas, até então, antes de sairmos, né, de suspensão de aulas, o projeto era esse e se encaminhava para que ele se confirmasse. Mas a gente não tem certeza de nada. Teremos que aguardar os próximos capítulos dessa novela para ver o que vai acontecer no futuro. Não é só para já meio que deixar vocês avisados. Eu gostaria de continuar com vocês, mas a gente não dá para saber se vai ser possível. Às vezes continua, só que se continuar, por exemplo, segundos, né, de manhã e de noite, tem que ver também se vocês vão ficar de manhã ou à noite, né? Porque eu só pego aula à noite e se precisar uma coisinha ou outra à tarde, tanto que vocês, eu só tenho vocês à tarde, né? O privilégio. Tanto meu, como vocês dizem, né, de vocês. Então é isso. Aí, né, mesmo que continue, tem que ver quem vai para de manhã, quem vai para a noite, né? Eu só tenho noturno até o momento. Mas vamos perseverar, né? Vai que dá certo. Aí, ano que vem nós consigamos estar juntos novamente. Beleza, galerinha? Então, é isso aí. Foi um grandíssimo prazer estar com vocês de novo. Valeu. E nos falamos aí a semana que vem, né? Com a nossa atividade aí de história. Beleza? Então, se cuidem bem, fiquem bem, né? E tenham todos e todas uma excelente noite. O fim de semana está chegando ainda, já está quase sextando, né? Então, um ótimo final de semana para nós também. Até, galerinha. Beijos, salves, tamo junto, é nóis. Tchau, galera. Interromper a gravação. A gravação está salva no Google Drive da Luiz Carlos Pissanelli de Alvarez.